Deus cria o plano, mas você precisa fazer a sua parte. Neste vídeo, você vai aprender 7 princípios poderosos baseados na vida de Davi. Um jovem que saiu do anonimato e foi promovido ao palácio porque resolveu problemas, agiu com excelência, construiu boas conexões e soube lidar com inveja e perseguição. Então, surge um problema no reinado. E quem resolve esse problema é Davi. Quem era Davi? Um Zé Ninguém que estava pastoreando as poucas ovelhas do seu pai. Só que alguém já tinha visto ele tocar harpa. Alguém já tinha visto ele debaixo de uma árvore, com poucas ovelhas, bem arrumado, falando bem, tocando bem. A Bíblia diz em 1 Samuel 16, quando dá o currículo de Davi, que ele era de boa aparência, que ele falava bem, que ele era um homem de guerra e o Senhor era com ele. Ou seja, alguém que passava de casa para o palácio para trabalhar todo dia, via aquele menino. E um dia, quando o problema apareceu, esse cara falou: "Eu tenho um menino que resolve." A primeira pergunta que te faço agora é: quando tem um problema, é você que chamam para resolver? Porque senão, a gente está longe do nosso propósito. Porque nós só iremos alcançar tudo aquilo que a gente quer, terminar bem, sermos relevantes, prosperarmos financeiramente quando formos a primeira pessoa que lembram quando surge um problema. Ou seja, quando alguém relevante está em apuros, eles lembram de alguém que possa resolver aquele problema. Se eles não conhecem ninguém, eles vão perguntar para quem está à volta. Você conhece alguém que pode resolver esse problema? E alguém que estava à volta de Saul falou: "Eu conheço um menino chamado Davi. Manda trazer." Então, Davi vai com a sua harpa, resolve o problema, e aí começa essa passagem aqui que nós estamos lendo. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi. Jonatas era o filho do rei Saul, o príncipe de Israel, e Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Aquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou mais voltar para a casa de seu pai. Do dia em que Davi resolveu o problema para a frente, o rei falou: "Você fica comigo, porque quem é bom no que faz, quem resolve problema, vai morar em palácio, não vai voltar para onde saiu." O rei não deixou ele voltar. Falou: não vai voltar para onde você saiu, não. Você não vai voltar para aquele lugar de humilhação. Você não vai voltar para aquele lugar que ninguém te quer. Você não vai voltar para aquele lugar onde tudo é apertado, tudo é com muito esforço. Você vai ficar no palácio, até porque o destino dá pistas. Anote isso. Quando Deus te coloca em palácio, Ele está te preparando para se tornar um rei ou uma rainha. O destino dá pistas. E ali Davi começou a experimentar o que um dia seria dele, porque ele vai ser o próximo rei de Israel. Ele só não sabia disso. Ele só não tinha linhagem para isso. Ele não tinha família para isso. Ele era plebeu. Mas nos planos divinos, que são infalíveis, já estava escrito: Davi será o rei. Então Deus cria um plano e você faz a sua parte. Repete comigo: Deus cria planos, mas eu faço minha parte. Qual foi a parte de Davi? Número 1, resolveu o problema de Saul. Resolveu, entrou para dentro do palácio. Primeiro passo, não era nem o interesse de Davi reinar. Mas quando Deus quer e você faz a sua parte, não tem jeito. Nem você querendo ou deixando de querer, as coisas começam a vir na sua mão. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. E Jonatas, o príncipe, fez um acordo com Davi, um acordo de amizade, pois se tornara seu melhor amigo. Jonatas então tirou o seu manto que estava vestindo e deu a Davi também a sua túnica, sua espada, seu arco e seu cinturão. Aqui já tem um significado muito profético. O príncipe de Israel está tirando o que pertence a ele como príncipe e dando a um plebeu. Profeticamente ele está dizendo o seguinte: o que é meu por direito eu estou te entregando, porque Jonatas nunca vai se tornar rei de Israel. Davi vai.
Então Deus sempre faz duas coisas com você. Ele dá pistas do destino para você entender mais ou menos qual o teu futuro. Às vezes você está servindo cafezinho no meio de gente muito rica. Aí você fala, gente, o que eu estou fazendo aqui hoje? Você está servindo cafezinho? Se Deus está deixando você ver essas pessoas, é porque Ele está te dando uma pista do seu destino. Senão, você não estaria ali, estaria em qualquer outro lugar. Davi podia ter resolvido o problema do seu Joãozinho de Belém. Ele foi resolver o problema do rei. Quando Deus te mostra alguma coisa, Ele vai te revelar os próximos passos. Basta você obedecer, basta você acreditar nisso. E interessante é que Saul, no versículo 5, leia isso. Tudo que Saul lhe ordenava a fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto mais elevado no exército. Então, peraí, primeiro, Jonatas tira sua roupa de príncipe, tira sua espada, seu cinturão, tira tudo e profeticamente entrega a Davi. Então Deus, além de te dar pista de destino, Ele te dá símbolos proféticos, Ele te dá sinais proféticos. Você percebe que tem alguma coisa diferente. Nossa, uma espada dessa vale quanto? O manto de príncipe vale quanto? Como é que essa pessoa está me entregando isso? Como é que ela está me transferindo isso? Ou seja, Deus começou a dar muitas pistas para Davi, mas Davi não ficou parado. Ele não ficou envaidecido, achando que era escolhido do Senhor só porque o profeta Samuel o ungiu. A Bíblia diz que tudo que Saul lhe ordenava a fazer, Davi fazia com tanta habilidade. Repete comigo. Habilidade. Habilidade. Como é que você quer conquistar coisas na vida se você não desenvolve habilidade nenhuma? Não faz nada bem feito. Se você é uma pessoa de habilidades, se você é uma pessoa de excelência, tudo que você faz tem que ser bem feito. A sua casa pode ser simples, mas tem que ser muito limpa. Você pode ser uma pessoa humilde, mas tem que ser organizada, porque excelência e habilidade não têm a ver com a sua atual situação financeira, mas tem a ver com a sua situação financeira que você ainda vai ter, que vai melhorar muito por causa da tua excelência e da tua habilidade. Porque ninguém que é excelente e habilidoso fica no mesmo lugar. Ninguém. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Todo mundo gostou. Aqui tem um problema sério, que é na primeira vez que Deus começa a te levantar. Todo mundo gosta até Ele começar a te levantar muito. As pessoas só gostam quando Deus te levanta na primeira fase. Sim, por exemplo, alguém estava passando fome, agora está comendo. Uau, que bom! Olha aquele ali, estava perdido nas drogas, agora está dando testemunho na igreja. Que legal! As pessoas gostam da primeira fase. Mas quando você começa a se sobressair demais, quando você começa a ser usado por Deus, quando você começa a brilhar, então começa um problema. E esse problema é inerente a qualquer ser humano. Eu vou te provar. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou-os o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e com danças, com tamborins, com músicas alegres, instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido e disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que lhe falta, senão o reino? A partir desse dia, Saul olhava com inveja para Davi até o versículo 9. A partir do dia em que Davi realmente começou a brilhar, ele já não tinha mais o apoio de Saul. Agora, ele tinha inveja de Saul. Porque existe um limite para as pessoas gostarem de você e depois desse limite, elas começam a invejar você. Isso é o que a Bíblia diz. Mas só que é o seguinte, quando Deus tem um destino para alguém, anote isso, quando Deus tem um destino para alguém,
Ele vai te apresentar pessoas que vão garantir os próximos passos. Vou repetir. Quando Deus tem um destino para alguém, Ele vai te apresentar pessoas que vão garantir teus próximos passos. Saul se levanta contra Davi por nada, porque Davi não fez nada. Mas o que Saul não tinha prestado atenção é que Deus já tinha apresentado Jonatas para Davi. Porque quando você se torna amigo de Deus, Deus apresenta os amigos dele para você. O que acontece? Jonatas não só transfere profeticamente as suas vestimentas para Davi, e aquilo ali foi um selo no mundo espiritual, mas Jonatas também vira informante de Davi. No dia em que Saul tenta contra a vida de Davi, é Jonatas que avisa. Meu pai vai tentar te matar hoje, foge, ele diz. Ele era tão leal a Davi que ele preferiu falhar com o pai do que falhar com Davi. A amizade era tão profunda, e eu quero profetizar que Deus vai te dar amizades que vão te livrar do mal. Deus vai te dar amizades que vão ser leais a você. Deus vai colocar pessoas no teu caminho que vão facilitar teus próximos passos. Deus vai colocar pessoas no teu caminho que vão transferir o manto que estava nelas para você, porque a sua vida vai ser mais leve com essas pessoas. Conviver com gente ruim é muito pesado. Conviver com gente difícil é muito complicado. Mas, infelizmente, você vai ter que aprender a lidar com todo tipo de gente. Mas só que as que Deus vai colocar do seu lado são as que vão apontar os próximos passos que você vai dar no palácio. Exatamente no lugar onde Deus está prometendo te entregar. Aqui a gente vê claramente três coisas. Problema não é para você correr. Problema é para você resolver. Quer entrar no palácio? Tem que resolver um problema difícil. Então, tem pessoas que se assustam com os problemas, que reclamam deles. Tem pessoas que entram em depressão por causa deles. E tem gente que esmorece na fé. Deus não é Deus. Se fosse Deus, eu não estaria passando por isso, enquanto os problemas são soluções divinas para te levar para um próximo nível, para fazer você ficar conhecido entre pessoas que jamais te conheceriam, se você não resolvesse esses problemas. A primeira coisa que aprendemos hoje é: Deus não erra. Deus não sabe errar. E se Ele colocou um problema na tua frente, é porque Ele sabe que você pode resolver. Segundo, Deus vai te conectar com as pessoas que vão garantir teus próximos passos. Terceiro, Deus espera que você desenvolva suas habilidades. Existem coisas que Deus não dá para o ser humano. Por exemplo, quando Ele vai falar com Josué, Ele não fala com Josué assim: vou te dar força e coragem. Falou isso para Josué? Não. O que Ele falou? Seja forte e corajoso. É você que tem que ter força e coragem. Eu não vou te dar coragem, você que tenha. O que eu vou fazer é derrubar o muro. O muro de Jericó vai cair por causa do sobrenatural, mas coragem é o mínimo que o homem precisa ter. Ou seja, existem coisas que Deus não fará por você. Deus pode te iluminar, Deus pode te dar sabedoria, Deus pode te dar a instrução que você precisa, Ele pode te conectar com as pessoas que você precisa, mas Ele não vai resolver problemas que você pode resolver. Quando Lázaro estava no túmulo, Jesus fala: quer saber? Vou ressuscitar meu amigo. Para ele que vai ressuscitar o morto, era fácil fazer o seguinte: pedra, remova. Mas o que ele faz? Por favor, alguém retira a pedra, porque o que o homem pode fazer, eu não vou gastar o sobrenatural para fazer. E às vezes você está esperando Deus resolver coisas que era para você estar resolvendo. Às vezes, você está esperando Deus resolver problemas que você tinha que ter resolvido. Falta de habilidade, falta de coragem, falta de ousadia. E por último, eu entendo que não importa o que você faça. Se Deus te levantar, pessoas vão se levantar contra você. Então, você tem que estar preparado para resolver problema. Preparado para ser uma boa pessoa, porque Deus nunca vai te apresentar boas pessoas se você é uma má pessoa. Preparado para ter habilidades,
porque Deus vai usar tua habilidade. E preparado para lidar com inveja, com perseguição e com tudo que vem quando Deus te levanta. Então eu te pergunto, quer terminar bem? Quer ganhar dinheiro? Quer ser relevante? Quer isso? Todo mundo quer. Quer pagar o preço agora? Quer passar pelos pontos que Davi passou para ter o que teve, para ser o que foi? Porque é impressionante como as pessoas querem, desejam, mas não saem do sofá. Querem, sonham, mas preferem ficar criticando os outros na internet do que ir lá e fazer melhor. Davi não era assim. Agora, Davi, apesar de ter resolvido um problema seríssimo para Saul, a virada de chave foi a apresentação de Jonatas. Se Jonatas não tivesse virado amigo de Davi, ele não teria chance no palácio. E essa é a palavra que eu quero profetizar hoje. Deus vai te apresentar as pessoas que você precisa para sobreviver no próximo nível. Agora Davi devia ser uma pessoa fácil de lidar, porque não é fácil virar amigo de príncipe. Príncipe é educado, fala bem. Geralmente não vai conviver com quem é invejoso, com quem fala alto, com quem é mal educado e sem noção. Davi, apesar de morar em Belém, devia ter habilidades sociais que o fizeram tornar-se amigo de um príncipe. Ou seja, não é o lugar que você está morando hoje, é como você se comporta. O seu comportamento denuncia seu próximo nível. Então você fala, já que eu estou morando aqui, já que eu sou simples, já que eu sou humilde, eu vou agir como tal. Não, não, não. Haja como você quer se tornar e não no nível que você está hoje. Comporte-se no nível que você acredita que Deus vai te levantar e não no nível que você está hoje. Seu comportamento é uma denúncia profética. A forma como você se comporta hoje, mesmo com as condições que tem, mesmo nos limites que tem, demonstra para onde você está indo. É impressionante que Davi tinha características sociais, habilidades sociais, que o fizeram conectar-se com o príncipe de Israel, com um homem muito importante. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Ou seja, não é quem é você, é como se comporta. Muitas vezes melhor é se calar. Então, o teu comportamento denuncia o teu futuro. Agora, depois de ter apresentado alguém estratégico para Davi, porque quando Deus quer te mudar de nível, Ele te muda de mesa, Ele te apresenta outras pessoas, Ele deixa alguns amigos irem embora, porque apesar de você gostar muito, esses amigos podem ser o motivo de você não estar avançando, porque eles te seguram em comportamentos que Deus não aprova, porque eles incentivam coisas que Deus não gosta, porque eles têm uma mentalidade diferente do lugar que Deus vai te levar. Aí você chora porque Deus está tirando alguém da sua vida, mas você mesmo tem pedido a Deus para te levantar. Então deixa fazer do jeito dele, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Vai ter que ser do jeito dele, vai ter que ser da forma dele. Mas depois que você resolve um problema, fazendo sua parte, Deus te apresenta alguém, agora Ele está fazendo a parte dele. Então, entra a sua parte de novo. Habilidade para você ser promovido. Aqui o versículo 5 diz que tudo que Saul mandava Davi fazer, ele fazia com tanta habilidade que Saul o promoveu. Então, presta atenção, Davi aqui era CLT ainda. Ele trabalhava para alguém. Ele tinha que obedecer ordem de alguém. Ele tinha que cumprir horário. Mas tudo que o chefe dele mandava ele fazia com tanta habilidade que o chefe o promoveu. Da mesma forma que quando ele estava cuidando de ovelhas, ele fazia com tanta habilidade que alguém falou, eu conheço alguém que resolve. Ou seja, você acha que não estão te olhando. Sempre tem um olheiro, sempre tem alguém enviado por Deus para ver o que você está fazendo. E se teu chefe não te reconhecer, outro lugar vai te reconhecer. Mas quem tem excelência e habilidade não fica parado no mesmo lugar, não fica. Então Davi faz a parte dele, resolve o problema. Deus faz a parte que só cabe a Deus. Apresenta quem pode mudar o teu futuro. Apresentou Jonatas a ele. Terceiro,
entra de novo a parte do homem. Davi vem e demonstra habilidades. Com essa habilidade ele é promovido. E com essa promoção começam problemas que ele não estava acostumado. Perseguição, inveja. Mas aqui entra a parte boa. Quando você continua fiel a Deus, enquanto Deus está te promovendo e você está sendo perseguido por isso, Ele te leva para um lugar que parece horrível, caverna de Adulão. Nesse lugar só tem gente ruim. Nesse lugar tem endividado. Nesse lugar tem marginal. Nesse lugar tem amargurados de espírito. Lembram dessa passagem na Bíblia? Davi agora tem que começar a fugir de Saul, porque Saul quer matá-lo. E aí ele vai se esconder numa caverna chamada Caverna de Adulão. Quem estava lá? 400 homens endividados, amargurados e marginalizados. Davi, ao invés de reclamar e dizer, meu Deus, por que isso está me acontecendo? Dei meu melhor e o Senhor me manda esse desafio, fugir do rei e ir para essa caverna com esses homens. Mas sabe o que Davi fez? Pegou aqueles homens, treinou e transformou eles no exército mais poderoso do mundo da época. É como você reage à perseguição, que vai determinar se teus dias serão fáceis ou difíceis. É como você reage à inveja. É como você reage ao tempo difícil. É como você reage em meio às dificuldades. Não existe tempo melhor para Deus nos treinar do que no tempo da dificuldade. No dia bom, todo mundo aqui faz a mesma coisa. Agora, no dia ruim é que a gente mostra quem é que a gente revela para Deus e para as pessoas quem realmente somos. No dia ruim, não dá para prever como você vai agir, como eu vou agir. É nesse momento que você vai botar para fora quem você realmente é. No dia bom, eu já sei como você vai agir. Você vai comemorar. No dia bom, você vai curtir. Eu quero saber quem é você no dia mau. Eu quero saber quem é você no dia difícil. Eu quero saber quem é você no dia da má notícia. Eu quero saber quem é você no dia da perseguição. Se esse conteúdo te despertou, se te deu aquele estalo no coração, então comenta aqui abaixo, se inscreva no canal. Ter você aqui inscrito é muito importante para nós. Aqui a gente fala de transformação real, que começa de dentro para fora. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha.